Carlos Sainz tem diversos exemplos de provas que ele tá bem na prova, que ele tá andando perto do álbum, ou que ele tá melhor do que o álbum, e aí chega no final da prova e ele tá numa pior colocação, porque ele arrumou uma confusão, porque ele bateu com alguém, porque alguém bateu nele. Eu não sei se vocês notaram, mas tem alguns pilotos na temporada de 2025 que são sujos. Mas quando eu falo sujo, eu não tô falando sujo de mau caráter. Eu tô falando sujo de... Eles têm dificuldades em fazer corridas limpas. Ou seja, corridas sem punição, corridas sem bater, sem incidente, sem confusão. Não é? E a gente vai trazer um por um aqui de 3 pilotos que a gente considera os mais sujos dessa temporada. Perfeito. Tá bom? Pra você? Kimi Antonelli. Com certeza. É o primeiro, né? Sim. A gente tem falado muito do Kimi Antonelli ao longo dessa semana. Tá difícil pra ele fazer uma corrida limpa. E em Monza também não foi dessa vez. Mais uma vez ele toma uma punição. Perde posição por causa da punição que ele tomou. E, assim, mais uma corrida que não é limpa dele. Lembrando pra vocês que ele teve um incidente com o Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco. Que ele teve um incidente com o Max Verstappen no GP da Áustria. E que ele também teve um incidente com Charles Leclerc no GP da Holanda. E nessas 3 ocasiões foi culpa dele. Tá? Não bateram com ele. Bateram com ele no GP de Silverstone, mas aí a gente não coloca aqui porque realmente não foi culpa dele. Né? Mas ainda assim, mesmo que batam nele, não necessariamente ele bata nos outros, ele não consegue fazer corridas limpas. Né? E aí eu acho que é uma questão de bola de neve. Por isso que a gente trouxe aqui 3 pilotos que estão com esse problema esse ano, porque é uma bola de neve. O cara vai lá, faz uma vez, faz outra, e fazem com ele outra, e ele não consegue sair desse lugar. E isso prejudica muito a corrida, porque toda corrida o Kimi Antonelli tem uma punição que coloca ele pra trás no grid. Tipo assim, ele já não tá classificando bem. Ele já tá bem atrás do Russell. Ele já tá tendo dificuldade pra pontuar em posições mais altas. E aí, como cereja do bolo, ele ainda tem que lidar com punição toda a corrida. Difícil. Fica muito difícil, fica muito difícil. Esse é o nosso primeiro piloto sujo da temporada 2025. Temos também Liam Lawson. Esse que é um exemplo que já vem do ano passado, né? Ele arruma confusão com todo mundo. Inclusive, pouco tempo atrás, ele bateu com o nosso terceiro piloto sujo, que é o Carlos Sainz. Não é? Eles colidiram aí no GP da Holanda e o Carlos Sainz ficou muito bolado com ele, porque realmente foi culpa aí do Liam Lawson, apesar de que quem tomou a punição foi o próprio Carlos Sainz. Então, esses são os 3 pilotos sujos aí da temporada, eu diria. O Carlos Sainz tem diversos exemplos de provas que ele tá bem na prova, que ele tá andando perto do álbum, ou que ele tá melhor do que o álbum, e aí chega no final da prova e ele tá numa pior colocação, porque ele arrumou uma confusão, porque ele bateu com alguém, porque alguém bateu nele. Tem aí o GP da Holanda, tem aí o GP de Monza, que aconteceu ontem. Tem também o GP do Bahrein, que ele classifica muito bem. Você acha que ele vai fazer uma boa corrida, ele bate com o Tsunoda, depois bate com não sei quem, e aí vai lá pra trás. Então, assim, diversas corridas o Carlos Sainz não consegue fazer corridas limpas. Sim. E o Carlos Sainz, ele tem um histórico de ser um cara diferente disso. Então eu consigo olhar pro Carlos Sainz e passar um pano dentro desses 3. Agora, o Kimi Antonelli, ele não tem histórico nenhum, né? O único histórico que ele tem é o ano de 2025. Então, ele tá construindo seu histórico. Ele tá construindo seu histórico, ele tá construindo um histórico negativo. O Liam Lawson, ele tem um pequeno histórico, só que já é negativo. Sim. Né? A gente falou aqui que ano passado ele discutiu com o Pérez, discutiu com o Alonso em pista, esse ano discutiu, tomou uma taxada do Carlos Sainz também. Então toda corrida o Liam Lawson se envolve em alguma coisa. Tá envolvido em merda, assim. Tá sempre na cena do crime. Isso quando ele não faz algum movimento que acaba passando batido, porque não gera uma consequência muito grande. Mas você consegue defender alguns desses pilotos? Acho que assim como você, o Carlos Sainz, só porque é isso que você falou. O histórico dele não é de muitos incidentes, então acho que ele passa batido. O Kimi Antonelli é um histórico ruim de fato, mas ele ainda tem a justificativa de que ele é um novato, é um cara que tá aí na sua 14ª corrida de Fórmula 1, 16ª corrida de Fórmula 1. Então você pode olhar e tentar passar um pano, apesar de ser um histórico ruim. Mas o Liam Lawson, de fato, é impressionante, que é isso que eu falei. Toda vez ele tá na cena do crime. Tipo assim, bandeira amarela, a transmissão cortou, é sempre ele lá. É ele mais alguém. É sempre ele na cena do crime. Então, de fato, é algo muito, muito complicado pra ele, porque ele, eu acho que não tem defesa alguma.
E o cara ficou marcado já, né? Ficou, Porque então. o Sainz, quando tem um incidente com ele, depois da prova, ele dá entrevista falando assim: é sempre esse cara. É. Eu já dividi essa mesma curva com outros 5 pilotos. Aí ele cita o nome de um monte de gente e fala: e com essas pessoas foi de boa dividir a curva, com ele não. Uhum. O próprio Kimi Antonelli, como você falou, eu acho que existe uma paciência maior com o Kimi Antonelli por ser a temporada de rookie dele. E principalmente porque a idade dele é muito nova, né? Em relação a outros pilotos que estrearam na Fórmula 1. Mas ainda assim, eu não sei se idade é a maior das desculpas pra esse tipo de erro que ele comete às vezes. Talvez não. E o Liam Lawson, querendo ou não, apesar do Liam Lawson ser mais velho e a galera desconsidera um pouco ele por causa disso, assim, não tem tanta paciência com ele por causa disso, eu acho que faz sentido. Apesar disso, na Fórmula 1, é a primeira temporada dele Completo. completa. Em teoria, ele é um novato também. Ele é um novato também, teoricamente. Então... É que eu acho o que pega muito no Liam Lawson não é o fato dele ter pouca experiência ou algo do tipo, acho que é a personalidade dele. Porque o Kimi Antonelli, ele faz a merda e ele vai lá na Ferrari e pede desculpa. O Sainz, ele faz uma merda e é um cara limpo, etc. O Liam Lawson, ele é um cara que ele faz a merda, mas ele... Tipo assim, olha essa foto dele. Ele já é, tá ligado? Não, vilãozinho. Não, eu sei. Mas, tipo assim, ele é um cara que tem uma personalidade um pouco mais forte. Que ele mostra o dedo do meio pra não sei quem. Ele discute com outra pessoa. Então, ele é um cara que é um pouquinho mais pra frente, assim. Então, acho que a paciência também fica mais curta. Por isso, se ele fosse um cara mais humilde, que bate, mas pede desculpa e fica na dele, acho que o pessoal poderia olhar pra ele com outros olhos. Mas já que ele quer pagar com essa marra, aí os caras vão dentro também dele. Ele chama atenção porque ele é mala, né? E, pô, é uma situação semelhante à do Verstappen, só que ele não tem a pilotagem do Verstappen pra se garantir. Pra se garantir, exato. Porque o Verstappen também era muito visado quando ele começou a carreira, porque ele batia, porque ele se envolvia em acidentes, fazia besteira. Muito também por essa personalidade dele, que era, tipo, uma personalidade forte. Mais direta, uma né? personalidade combativa, ao invés de passiva. A gente tá falando aqui bastante sobre como o Lando Norris e o Oscar Piastri são passivos, são pessoas de personalidade passiva. O Liam Lawson não é esse cara. Não. O Liam Lawson, muito pelo contrário. Eu diria que ele não deixaria o Lando Norris passar. Cara, pior que não, mano. Né? Esse que é o pior. Mas, obviamente, o Liam Lawson é um piloto pior do que esses caras que a gente citou aqui. Então, é uma combinação que incomoda muito dentro da Fórmula 1. O piloto que é ruim e é mala. Sim. Porque o piloto que é mala, mas é bom, passa batido. O piloto que é bom, mas é tranquilo, passa batido. Também passa batido. O único piloto que não passa batido... O piloto que... se fosse um cara mala e ruim, também não passaria. É o caso do Mazepin. Sim. O Mazepin era mala pra caramba e era ruim também. Então, você só não pode ser ruim, na verdade. Exatamente. Pode até ser mala, mas você não pode ser ruim. E o Liam Lawson não pode tá pegar de exemplo, demonstrando tanto. Apesar de que esse ano ele até teve alguns momentos tava bem, Mas você pode pegar de exemplo, por exemplo, o Lance Stroll, que é um cara que é taxado de ruim aí, eventualmente, mas ninguém no grid tem um problema com ele, porque ele não fica bancando e chegando em coletiva e dando respostinha de... É que ele dá umas respostas meio de pau no cu, na verdade. Mas é pau no cu com o jornalista. Então nunca é indireta ou uma direta pra algum outro piloto. Então ninguém tem um problema com ele mesmo, ele sendo ruim ou todo mundo tem dó dele. como ruim, exato. Todo mundo tem dó dele porque o pai dele obriga ele a exatamente, trabalho escravo. É o primeiro trabalho escravo bem remunerado do mundo. Porra. O cara ganha milhões por ano, mas ele é obrigado a trabalhar, velho. Não, ele ganha milhões por ano, viaja o mundo, pilota... Um carro foda. Tem jatinho, namora supermodelos. Exatamente. É um péssimo trabalho do Lance. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês aí. Vocês acham que esses 3 pilotos realmente são os pilotos mais sujos do grid? Sujo no sentido de não fazer corrida limpa e não necessariamente de fazer propósito. Apesar de que o Liam Lawson tá com essa pecha de piloto sujo e sujo de propósito. É verdade. Enfim, quero saber as opiniões de vocês. Comentem aí.